6. As três penas. Conclusão. O tolo traz para casa sua noiva que ao sentar-se na carruagem de cenoura tornou-se uma linda princesa. Mas novamente quando chega à corte do rei os dois irmãos não aceitam a solução e pedem que haja uma quarta e última prova. Um ara suspenso no teto, no centro de uma sala e as três noivas devem pular através dele. As mulheres camponesas que os dois irmãos trouxeram pularam, mas caíram quebrando braços e pernas. Mas a noiva do mais jovem, provavelmente por conta de sua vida anterior, como rã ou sapo, saltou através do aro com grande elegância. Então não pode haver mais protestos e o filho mais jovem ganhou a coroa e com sabedoria reinou por longo tempo. Nós encontramos no decorrer de nossa história o anel como símbolo de união. Em seu aspecto positivo, ele significa uma obrigação escolhida conscientemente através de algum poder divino. Isto é, através do self. Em seu aspecto negativo, ele significa sentir-se aprisionado ou estar fascinado. Aqui tem uma conotação negativa, por exemplo, sentir-se aprisionado pelas próprias emoções ou complexos, sentir-se preso num círculo vicioso. Tem-se então um outro tema, saltar através do aro. Isso exige uma dupla ação, a saber, pular alto e ao mesmo tempo ser capaz de atingir o centro do aro e passar por ele. No folclore menciona-se que nos antigos festivais da primavera dos países germânicos, um jovem montado num cavalo tinha que atingir o centro de um aro com uma lança. Era o ritual de fertilidade da primavera e ao mesmo tempo uma prova acrobática para os jovens cavaleiros. Novamente, aparece o tema de atingir o centro de um aro numa competição. Isso nos leva ao significado de atingir ou atravessar o centro de um aro. Ainda que pareça bastante remota, pode-se fazer uma vinculação com a arte de atirar com arco e flecha do Zen budismo, onde a ideia é atingir o centro, não da forma exteriorizada como os ocidentais fazem por habilidade física e concentração mental, mas através de uma profunda meditação, através da qual o arqueiro se coloca no seu próprio centro, o que poderíamos chamar de self, e consequentemente podendo atingir o alvo externo. Então, nas execuções mais difíceis, mais elevadas, os arqueiros zen budistas podem acertar o alvo sem grande esforço, estando com seus olhos tapados. Toda a prática envolve uma ajuda técnica para encontrar o próprio caminho do centro interior sem ser dispersado por pensamentos, ambições e impulsos do ego. Por sua vez, pular através de um arco incandescente não é uma arte comumente praticada, tanto quanto eu saiba, a não ser nos circos, onde esse é um dos números mais populares. Tigres ou outros animais selvagens são treinados para pularem através de círculos de fogo. Quanto mais feroz for o animal, mais interessante e excitante é vê-lo pular através do aro, tema esse que retomarei mais tarde. Atravessar o centro do aro com precisão não é um símbolo tão difícil de interpretar. Poderíamos dizer que, embora exteriorizado por uma ação simbólica, esse é o segredo de se encontrar o centro interior da personalidade e é análogo à arte de arco e flechas em budista. Mas existe uma segunda dificuldade. A pessoa que salta tem que deixar a terra, a realidade, e atingir o centro no movimento, atravessando o arco. Então a anima na figura de princesa, quando atravessa o centro do anel fica suspensa no ar e é enfatizado que ela consegue fazer isso de maneira boa e correta. As camponesas, entretanto, eram tão pesadas e tão desajeitadas que não podiam fazer isso sem cair e quebrar as pernas, visto que a força da gravidade da Terra era muito forte para elas. Isso revela um ponto muito sutil no que se refere à realização da anima. As pessoas que não sabem nada sobre psicologia tendem simplesmente a projetar a anima sobre uma mulher real e experienciam-na exteriormente. Mas através da introspecção psicológica podem perceber que a atração exercida sobre elas pela anima não é somente um fator externo, mas é alguma coisa que carregam dentro de si mesmas, uma imagem interior de um ser feminino verdadeiro ideal e guia da alma. Em seguida, então, o ego levanta um novo problema, ou seja, o pseudo-conflito entre o domínio interior e o exterior. A pessoa diz, eu não sei se esta é a minha anima interior ou se é uma mulher real exterior. Eu deverei seguir a fascinação da anima procurando-a no mundo externo, ou deverei introjetá-la e entendê-la puramente como simbólica? Quando alguém diz isso, existe subjacente uma atitude cética do tipo, isso não é nada mais que uma coisa puramente simbólica. Com essa forte descrença na realidade da psique as pessoas ainda acrescentam, eu devo percebê-la somente como uma realidade interior? Ou devo procurá-la na realidade externa também?
Então pode-se ver que a consciência, com seus extravios e vieses, entra num conflito falso entre a realização exterior concreta e a interior simbólica, dividindo, artificialmente, o fenômeno da anima em dois. Isso ocorre somente quando um homem não consegue levantar sua anima da terra, ou seja, se ela não for capaz de pular como a princesa Han, manifestando-se como uma camponesa idiota. Entrar nesse conflito indica falta de realização afetiva. Este é um conflito típico, que emerge não pela função do sentimento, mas pela função do pensamento, que cria uma contradição artificial entre interior e exterior e entre o sujeito e o objeto. Na realidade, a resposta a esse dilema é que a anima não está nem dentro, nem fora, pois ela está relacionada à realidade da psique em si mesma e esta não é nem interior nem exterior. Ela está em ambos e não está em nenhuma. A anima precisa ser percebida como uma realidade em si mesma. Se ela, a anima, gosta de vir do exterior, deve ser aceita aí. Se ela gosta de vir de dentro, é aí que deve ser aceita. O erro está em fazer qualquer diferença artificial e desajeitada entre esses dois domínios. A anima é um fenômeno único, o fenômeno da vida. Ela representa o fluxo da vida na psique masculina e ele deve seguir os seus caminhos tortuosos que se movem, de maneira bem específica, entre as duas margens, a do interior e a do exterior. Um outro aspecto desse pseudoconflito pode ser observado quando a pessoa pergunta: eu preciso pensar na minha anima como uma devoção espiritual? Por exemplo, rezar a Virgem Maria ao invés de olhar para as pernas de uma mulher bonita desejando-a sexualmente? Não existe tal diferença. Tanto o mais alto como o mais baixo são uma e única coisa e, como todos os conteúdos do inconsciente, abarcam todo um repertório do que podemos chamar de manifestações instintivas e espirituais. Basicamente, na forma arquetípica, esses dois fatores formam uma unidade e é a consciência que os separa em duas partes. Se um homem de fato aprendeu a estar em contato com sua anima, então todos esses problemas caem por terra, pois a anima se manifestará imediatamente, e ele estará sempre concentrado na realidade que ela propõe, afastando tais pseudos-conflitos que emergem em torno dela. Colocando isso de maneira simples e com um vocabulário claro, ele tentará constantemente seguir seus sentimentos, o seu aspecto do eros, sem considerar quaisquer outros elementos e, desta forma, caminhar através de mundos aparentemente incompatíveis como sobre um fio de navalha. Saber se manter dentro do que o Dr. Jung chamava de realidade da psique é comparável a uma prova acrobática, pois nossa consciência tem a tendência natural de se deixar levar por interpretações unilaterais, formulando sempre um programa ou uma receita ao invés de simplesmente manter-se entre os opostos com o fluxo da vida. Existe em tudo isso somente uma lealdade ou constância, a lealdade à realidade interior da anima. Isso é expresso belamente no salto através do aro. A anima suspensa no ar, nem muito alta nem muito baixa, atravessa o obstáculo, passando exatamente no centro. Um outro conflito típico da anima suscitado pelo inconsciente para forçar o homem a diferenciar o seu eros, é a situação triangular no casamento. Quando ele entra nesse conflito, ele se coloca muito provavelmente diante da seguinte questão: se eu terminar com a outra mulher, eu estarei traindo meus próprios sentimentos, simplesmente pela pressão social convencional. Se eu fugir da minha mulher e dos meus filhos para ficar com outra mulher, onde está a projeção da minha anima, então eu estarei me comportando de maneira irresponsável e seguindo uma paixão que entrará em colapso muito em breve. Como todo mundo sabe, eu não posso fazer ambas as coisas e também não posso prolongar para sempre essa situação impossível. Se a anima quer se impor à consciência de um homem, ela frequentemente faz aparecer tal conflito. O animus de sua esposa dirá: você precisa tomar uma decisão. E o animus da outra mulher dirá: eu não posso ficar pendente desse jeito. As duas, os acontecimentos e tudo o mais empurram-no para decisões erradas. Aqui novamente a lealdade à realidade da psique é o único caminho que levará a uma possível solução, e geralmente a anima tende a manobrar o homem colocando numa situação que parece ser sem saída. Jung disse que estar numa situação que não tem saída, ou estar num conflito onde não há solução, é o começo clássico do processo de individuação. A situação parece ser sem solução. O inconsciente quer um conflito sem esperanças a fim de colocar a consciência do ego contra a parede, de tal forma que o indivíduo
Perceba que tudo que ele fizer estará errado, e qualquer caminho que tomar será falso. Isso significa quebrar a superioridade do ego, que sempre age com a ilusão de que tem a responsabilidade da decisão. Evidentemente, se um homem disser, está bem, então eu vou deixar tudo andar sozinho e não tomar nenhuma decisão, mas simplesmente me deixarem levar e prender por tudo, é igualmente falso, pois dessa forma também nada acontece. Mas se ele for ético o suficiente para sofrer até o âmago de sua personalidade, então, por haver a insolubilidade da situação consciente, o self se manifesta. Em linguagem religiosa, poder-se-ia dizer que a situação sem saída é a que força o homem a contar com Deus. Em linguagem psicológica, a situação sem saída, que a anima arranja com grande habilidade na vida do homem, significa levá-lo a uma condição na qual será capaz de experienciar o self. Nessa condição ele estará aberto interiormente à interferência do tertium quod non daturo, terceiro que não é dado, isto é, o desconhecido. Desta forma, como Jung disse, a anima é o guia para a realização do self, mas algumas vezes de uma maneira muito dolorosa. Ao pensarmos na anima como um guia da alma, podemos pensar em Beatriz conduzindo Dante ao paraíso, mas não devemos esquecer que ele experienciou isso somente depois de ter passado pelo inferno. Normalmente a anima não conduz o homem diretamente ao paraíso. Ela o coloca primeiro num caldeirão quente onde ele é muito bem cozido por um certo tempo. Na nossa história a anima visa atingir o centro, enquanto as mulheres camponesas representam uma atitude desajeitada, muito imbuída de ideias da realidade concreta, uma atitude muito primitiva e indiferenciada do ponto de vista afetivo, que faz com que não aguentem a prova e se estatelem no chão. Eu recomendaria para esse assunto a leitura da conferência que Jung fez em 1939, intitulada The Symbolic Life Guild of Pastoral Psychology, Pamphlets, número 80. Jung tenta, então, explicar o que significa a vida simbólica. Ele diz que nós nos encontramos atualmente presos pelo racionalismo e que nossa maneira de encarar a vida é racional e implica ser razoável, o que exclui todo simbolismo. Ele continua mostrando quão rica é a vida para as pessoas que ainda estão impregnadas do simbolismo vivo nas suas formas religiosas. Como o próprio Jung descobriu, é possível encontrar o caminho de um simbolismo vivo, porém, não o simbolismo perdido, mas a função ainda viva que o produz. Nós chegamos a isso através do inconsciente de nossos sonhos. Se leva em consideração os próprios sonhos por um longo período de tempo, o inconsciente do homem moderno pode reconstruir a vida simbólica, mas isso pressupõe que não se interprete os sonhos de maneira puramente intelectual e que realmente se os incorpore à própria vida. Então, deverá haver uma restauração da vida simbólica, não mais segundo o quadro de uma forma ritualista coletiva, porém mais colorida e moldada segundo a própria individualidade. Isso significa não mais viver meramente segundo as decisões razoáveis do ego, mas viver com o ego embebido no fluxo da vida, da psique que se expressa em forma simbólica e exige uma ação simbólica. É necessário observar o que a própria psique propõe como uma forma de vida simbólica, segundo a qual deve-se viver. Sobre isso, Jung insiste em algo que ele fez na sua própria vida. Quando um símbolo onírico emerge numa forma dominante, deve-se ter o trabalho de reproduzi-lo, seja em desenhos, ainda que não se saiba desenhar, seja em escultura, ainda que não se saiba esculpir, ou de qualquer outra maneira, contanto que se estabeleça uma relação concreta com ele. Não se deve sair de uma sessão analítica, esquecendo-se tudo sobre ela, deixando o ego organizar o resto do dia. Ao contrário, deve-se permanecer com os símbolos dos próprios sonhos durante todo o dia, tentando descobrir por onde eles querem entrar na realidade da vida. Isto é o que Jung quer dizer quando ele fala em viver a vida simbólica. A anima é o guia, é a própria essência desta realização da vida simbólica. Um homem que não compreendeu nem assimilou o problema da anima é incapaz de viver este ritmo interior. Seu ego consciente e seu intelecto são incapazes de comunicar-lhe algo sobre isso. Naquela variação germânica que eu mencionei anteriormente, o sapo não se transforma numa linda mulher que aparece na corte. Ao contrário, ela aparece sob a forma de sapo no mundo superior, enquanto no mundo inferior ela é uma moça bonita. Também aí, existe um teste final.
O sapo pede. Um shilimish, abrace-me, e versendish, mergulhe. Versenken implica uma ação de afundar alguma coisa na água ou na terra. E também significa, especialmente quando é sik versenken, entrar em profunda meditação, sendo uma expressão usada na linguagem mística. Naturalmente, isso significa afundar na nossa água, terra ou abismo interior, mergulhar nas nossas profundezas interiores. A anima sapo faz esse apelo misterioso, e o tolo compreende. Ele abraça Han e pula com ela dentro de uma lagoa e neste momento ela se transforma numa linda mulher e eles saem dali juntos como um casal humano. Se analisarmos isso de maneira simples, podemos dizer que o tolo deve segui-la até o seu reino, aceitando o seu modo de vida. Ela é uma rã que pula constantemente na água, que nada e que gosta disso. Se ele a abraça e pula com ela na água, então ele aceita a sua vida de sapo. Pode-se, pois, dizer que o noivo segue a noiva até a casa desta, ao invés de ocorrer o contrário. Sendo aceita tal como é, ela pode se transformar num ser humano. A aceitação da rã e de sua vida implica saltar para o mundo interior, mergulhando na realidade interna e aqui voltamos ao mesmo ponto e à mesma conclusão. A intenção da anima é converter a consciência racional a fim de que essa aceite a vida simbólica, mergulhando nessa vida sem quaisquer senões, críticas ou objeções racionais, mas com um gesto de generosidade dizendo, seja o que Deus quiser, mergulharei e a vislumbrarei. Para isso é necessário coragem e ingenuidade, significa o sacrifício da atitude racional e intelectual, o que é difícil para as mulheres, mas muito mais difícil para os homens, particularmente os ocidentais, pois isso vai contra suas tendências conscientes. A anima, tornando-se humana, ocasiona o encontro dos opostos. Ele vai ao encontro dela e ela vai ao encontro dele. Pode-se observar sempre que quando existe uma forte tensão entre a situação consciente e o nível muito baixo dos conteúdos inconscientes, qualquer gesto de um dos lados ajuda a melhorar o outro também. Por exemplo, ocorre muitas vezes o homem sonhar com sua anima como uma prostituta ou algo equivalente. Ele dirá que ela é muito abjeta, e que ele não pode descer a tal ponto, pois isso é contra seus princípios éticos. Ocorre, porém, que se ele conseguir superar essa rigidez preconceituosa e tiver generosidade para com a parte mais baixa de sua personalidade, com seus impulsos, haverá, de repente, uma transformação e a anima se elevará a um nível mais alto. Não se pode dizer, entretanto, essas coisas às pessoas, pois isso diminuiria o mérito do sacrifício que tem que ser feito com coragem e absolutamente sem cálculo. Se a pessoa tiver tal coragem e confiança, então o milagre pode acontecer, ou seja, essa parte da personalidade chamada de mais baixa que somente chegou a esse estado pela atitude de desdém do consciente, ascende a um nível humano. Uma terceira versão de nossa história, que apresenta um prolongamento e uma forma diferente de redenção da Dama Han, lança uma nova luz sobre o que quero exprimir por vida simbólica, e a versão russa chamada A Filha Handu, Kizar, Die Märchen der Weltliteratur, volume 5, Russian Fairy Tales. A filha Handu Kizar. Era uma vez um Kizar e sua esposa. Eles tinham 3 filhos que eram, como falcões, homens jovens e belos. Um dia, o Kizar chamou os 3 filhos. Disse, meus filhos, meus falcões, chegou o tempo de vocês encontrarem suas esposas. Disse-lhes então que deveriam tomar seus arcos de prata e suas flechas de cobre, devendo atirá-las em direção a terras estrangeiras, e onde a flecha caísse, lá então eles encontrariam suas respectivas noivas. Assim eles fizeram. 2 flechas caíram na corte do Kizar, e aqueles filhos encontraram moças muito boas. Mas a flecha de Ivan Tsarevich caiu perto de um alagado. E indo até lá, ele encontrou uma rã com sua flecha. Ele disse, devolva a minha flecha, ao que ela respondeu, eu só devolverei com uma condição, se você casar comigo. Ivan Tsarevich voltou para a corte e chorando contou o que lhe havia acontecido. O Kizar disse, bem, esse azar é seu, e você não pode escapar dessa. Você deverá casar-se com a rã. O irmão mais velho casou-se com a filha do Kizar. O segundo irmão casou-se com a filha do príncipe, e Ivan casou-se com uma rã do pântano. Nessa história muitas coisas são diferentes. Há influência feminina na corte, portanto, o rei não é de todo hostil ao casamento com a rã, não há tensão muito grande entre o masculino e o feminino, ou entre a aceitação e não aceitação de se levar uma vida de sapo.
Mas apesar disso, Ivan ficou naturalmente muito triste e infeliz. Então, um dia, o czar quis verificar a capacidade de suas noivas de tecer uma bela toalha. Ivan vai para casa e chora copiosamente, mas a rã, pulando atrás dele, diz-lhe que não se preocupasse e pede que ele se deite e durma, que tudo dará certo. Tão logo ele adormece, ela tira sua pele de rã e vai até o quintal, assobia, chamando as suas 3 empregadas, que logo aparecem e tecem as toalhas. Quando Ivan acorda, ele recebe as toalhas de sua esposa, que retornará à forma de rã. Ivan nunca havia visto toalhas tão lindas. Ele as levou para a corte, e todos ficaram profundamente impressionados. Uma outra prova é proposta pelo rei. Ele pede o melhor bolo. Novamente, Ivan adormece e durante a noite o bolo é feito. O czar então convida seus filhos e esposas para um jantar. Ivan novamente vai para casa chorando, mas sua noiva rã diz que ele não deve se preocupar e ir em frente. Quando começar a chover, ele deverá saber que sua esposa está se lavando. Quando relampejar, ele deverá saber que sua esposa está se vestindo para ir à corte. Quando trovoar, ela estará a caminho. O jantar na corte começa e as esposas dos irmãos mais velhos estão lindamente vestidas. Ivan está muito nervoso. Então, uma terrível tempestade começa. Todos caçoam dele e perguntam-lhe do paradeiro de sua esposa. Quando a chuva começa, ele diz: agora ela está se lavando, e quando relampeja, diz: agora ela está pondo seu vestido real. Ele mesmo não acredita nisso e está desesperado, mas quando ouvem-se trovões, diz: agora ela está vindo, e nesse momento, uma linda carruagem com 6 cavalos se aproxima e dela desce a mais linda moça, tão bonita que todos silenciaram e ficaram tímidos. Na mesa do jantar, as 2 cunhadas notaram que ocorria algo muito estranho, pois a linda moça colocava parte da comida na manga do seu vestido. Mesmo achando estranho, as 2 pensaram ser isso nova moda de boas maneiras e fizeram o mesmo. Quando o jantar terminou, começou o baile. A moça linda dançou com Ivan, e ela dançava tão suavemente e tão bem que mal parecia tocar o chão. Enquanto ela dançava, balançou seu braço direito, de onde caiu um pedaço de comida que imediatamente se transformou num jardim com um pilar no centro. Em volta deste um gato ficava rondando e em seguida subia no pilar e começava a cantar canções folclóricas. Quando ele descia, ele contava contos de fada. A moça continuou dançando e aí balançou seu braço esquerdo e então apareceu um lindo parque com um riozinho onde nadavam lindos cisnes. Todos estavam muito admirados e boquiabertos com os milagres, como se fossem crianças. As outras cunhadas começaram a dançar, mas quando elas balançaram os seus braços direitos, um pedaço de osso caiu e bateu na testa do czar, e quando elas estavam balançando o braço esquerdo, saiu um jato de água que foi parar nos olhos do czar. Ivan olhava sua esposa com muito espanto e se perguntava como de uma rã verde poderia surgir uma linda moça. Ele vai então até o quarto onde ela dormia, e vê ali a pele de rã. Ele apanha a pele e atira ao fogo. Então ele volta à corte e continuam na festa até amanhecer, quando Ivan volta para casa com sua esposa. Quando chegou, a sua esposa rã procura a sua pele e não a encontrando. Chama Ivan e pergunta-lhe se ele a viu, ao que ele responde: eu a queimei. Ó, Ivan, ela diz, por que você foi fazer isso? Se você não a tivesse tocado, eu seria sua para sempre. Mas agora nós precisamos nos separar, talvez para sempre. Ela chora e aos prantos lhe diz: adeus. Procure-me no 13º reino do czar, no 13º reino estrangeiro, onde habita Baba Yaga, a grande bruxa, e seus ossos. Ela bate palmas e se transforma num cuco e sai voando pela janela. Ivan sofre amargamente e então ele apanha seu bornal de prata, enche-o com pão, pendura alguns cantis no ombro e parte em sua longa busca. Ele caminha por anos. Um dia ele encontra um velho que lhe dá uma bola de barbante e lhe diz que deve segui-lo até a Baba Yaga. Em seguida, ele salva a vida de um urso, um peixe e um pássaro. Ele encontra toda espécie de dificuldades, mas o peixe, o falcão e o urso ajudam-no, até que finalmente ele chega aos confins do mundo, ao 13º reino. Aí ele encontra uma ilha onde existe um bosque e um castelo de vidro. Ele vai até o palácio e abre
a porta de ferro, mas não há ninguém. Então ele abre a porta de prata, mas também não encontra ninguém nessa sala. Então ele abre uma terceira porta, que é de ouro, e encontra sua esposa sentada fiando linho. Ela está tão arrasada pela dor e tão maltratada pelos trabalhos que é desolador vê-la. Mas, quando ela vê Ivan, enlaça-se ao seu pescoço e diz: "Ó, meu querido, como eu tenho te esperado. Tu chegaste na hora exata. Se chegasses um pouco mais tarde, talvez não me visses nunca mais." Embora Ivan não soubesse se ele estava neste mundo ou em outro, eles se abraçaram e se beijaram. Então ela se transforma novamente num cuco, põe Ivan debaixo de suas asas e voa de volta para casa. Quando eles chegam, ela se transforma definitivamente na forma humana e conta a Ivan: "Foi meu pai que me castigou e que me deu como serva a um dragão para que eu o servisse por 3 anos, mas agora eu já cumpri a pena." Então eles viveram felizes para sempre e oravam a Deus que sempre os ajudou muito. Nessa versão russa, ao invés de pular através do anel, a figura da Anima realiza mágicas fantásticas com a comida que ela coloca nas mangas. Primeiro, aparece o jardim com o gato que entoa canções e conta contos de fada. Depois cria o paraíso com sua mão esquerda. Deste modo pode-se perceber ainda mais claramente que a Anima cria a vida simbólica, pois ela transforma o alimento comum, que é para o corpo, em alimento espiritual, através da arte criativa e dos contos mitológicos. Ela restaura o paraíso, uma espécie de mundo arquetípico da fantasia. O gato representa o espírito da natureza, que é o criador de canções folclóricas e contos de fada. Fica clara também a relação da Anima com a capacidade do homem para o trabalho artístico e para o mundo imaginário. Um homem que reprime sua Anima geralmente reprime sua imaginação criativa. Dançar e criar uma espécie de fata morgana, um mundo de fantasia, é um tema paralelo ao de saltar através do anel. É ainda um outro aspecto da criação da vida simbólica que se vive ao seguir os próprios sonhos, as fantasias diurnas e os impulsos que vêm do inconsciente, pois a fantasia dá à vida um brilho e uma coloração que o olhar muito racional destrói. Fantasia não é um capricho do ego, algo sem sentido, mas emerge realmente das profundezas, constela situações simbólicas que dá à vida uma significação e uma realização das mais profundas. Aqui novamente as duas outras mulheres compreendem as coisas de uma maneira muito concreta. Da mesma forma que aconteceu com as camponesas que não conseguiram pular através do círculo, as duas esposas dos irmãos mais velhos nessa história colocam alimentos nas mangas por motivos errados, como, por exemplo, por ambição, e como as outras se dão mal. Na história russa, porém, algo mais acontece. Ivan comete um erro muito grande ao queimar a pele de sua esposa Han. Este é um tema mais difundido, encontrado em contextos completamente diferentes e em muitos outros contos de fada. A Anima aparece primeiramente em pele de animal, seja como peixe, seja como sereia, ou mais frequentemente como um passarinho, e só depois é que ela se transforma num ser humano. Geralmente o seu amado guarda sua antiga pele de animal ou de pássaro numa gaveta. A mulher tem filhos e tudo parece estar muito bem, quando acontece de o marido insultar sua mulher, chamando-a de gansa ou sereia, ou de qualquer outra coisa que ela havia sido anteriormente. Ela então apanha sua antiga vestimenta e desaparece. E agora ele tem que procurá-la por um bom tempo até encontrá-la. Ou, em algumas versões, ela desaparece e ele morre. Em tais histórias, pode-se até achar que seria preferível o homem ter queimado a antiga pele da esposa, pois assim ela não fugiria. Mas aqui é exatamente o oposto que ocorre. Ivan queima a pele, o que poderia parecer bom, mas não é. Em outros contos de fada, como por exemplo no conto de Grimm chamado Hans, o ouriço, a pele do animal é queimada. Um príncipe foi castigado e tornou-se um ouriço e os servos da noiva queimam a pele do ouriço libertando o príncipe, que dá graças por ter sido redimido. Então, queimar a pele do animal não é necessariamente destrutivo, dependendo do contexto. Em nossa história não se compreende porque o fato de queimar a pele da esposa faz com que ela desapareça voando. Pode-se imaginar que seu pai a castigou e que ela deve permanecer dentro da noite e da obscuridade pagando os seus pecados, e pelo fato de ter sido interrompido o processo, a sua punição se torna ainda mais severa.
Mas isso são conjecturas, a história não dá maiores explicações. Os contos de fada onde a pele queimada de animal constitui-se em algo construtivo fazem parte dos inúmeros rituais de transformação pelo fogo. Na maioria dos textos mitológicos, o fogo tem a qualidade de purificação e de transformação, sendo por isso usado em muitos rituais religiosos. Na alquimia, o fogo é usado, como aparece literalmente em alguns textos, para queimar tudo que é supérfluo de tal modo que somente o núcleo indestrutível permaneça. Consequentemente, os alquimistas começam por calcinar a maior parte das substâncias que utilizam, destruindo o que precisa ser destruído. Aquilo que resistiu ao fogo, o resíduo sólido que sobrevive à calcinação, tem o símbolo de imortalidade. O fogo é, portanto, o grande agente de transformação. Em certos textos gnósticos, o fogo é também chamado de o grande juiz porque ele julga, por assim dizer, determinando o que tem valor para sobreviver e o que deve ser destruído. Tudo isso se aplica também ao significado psicológico, pois por fogo entende-se o calor das reações emocionais e dos afetos. Sem o fogo da emoção, nenhum desenvolvimento ocorre e nenhuma conscientização maior pode ser alcançada. E por isso que Deus diz: Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno e não és quente, nem frio, estou para te vomitar da minha boca. Apocalipse 3,16. Se na análise terapêutica aparecer alguém que é indiferente a ela, se for desapaixonado, se não sofrer, se não houver o fogo do desespero, nem ira, nem conflito, nem fúria, nem aborrecimento, nem nada dessa espécie, pode-se estar certo de que quase nada será constelado e que será uma análise xoxa, insípida, um eterno blá blá blá. Então o fogo, ainda que seja uma forma destrutiva de fogo, conflito, ódio, ciúmes, ou qualquer outra emoção, acelera o processo de amadurecimento, sendo realmente um juiz que esclarece as coisas. As pessoas que têm fogo entram em problemas, mas ao menos elas tentam alguma coisa, mesmo que caiam em desespero. Quanto mais fogo, mais existem os perigos dos efeitos destrutivos, de explosões emocionais e de toda espécie de erros e diabruras, mas ao mesmo tempo, é isso que mantém o processo caminhando. Se o fogo for extinto, está tudo perdido. Esta é a razão pela qual os alquimistas sempre dizem que não se deve deixar apagar o fogo. O trabalhador preguiçoso, que deixa seu fogo apagar, está perdido. Esse é o tipo de pessoa que somente esbarra no tratamento analítico, mas nunca entra de cabeça, ou melhor, de coração aberto. Ele não tem fogo e por isso nada acontece. Então, o fogo é o grande juiz que determina a diferença entre o corruptível e o incorruptível, entre o que é e o que não é relevante. Consequentemente, todos os fogos mágicos e de rituais religiosos têm a qualidade sagrada de transformação. Em vários mitos, entretanto, o fogo é o grande destruidor. Algumas vezes, o mito revela a destruição do mundo pelo fogo. Os sonhos nos quais cidades inteiras são queimadas ou que a nossa própria casa é destruída pelo fogo indicam, em regra geral, um afeto já existente que se tornou completamente fora de controle. Sempre que uma emoção ultrapassa o controle do indivíduo, aparece o fogo destrutivo como tema. Alguma vez você já se sentiu em tal estado de espírito que fez coisas horríveis e irremediáveis? Alguma vez você escreveu uma carta e daria tudo para não tê-la escrito? Ou disse alguma coisa que era melhor não ter dito e mordido a língua? Talvez você tenha agido destrutivamente através de emoções, tenha feito coisas para as quais não há mais conserto, arruinado algo para sempre, destruído um relacionamento humano. E só para citar de passagem, isso lembra as declarações de guerra frequentemente feitas sob estados emocionais fortes. Então, a destruição com certeza leva a uma conflagração mundial. Os estados emocionais destrutivos são muito contagiosos, como se pode depreender dos fenômenos de massa. Quando alguém solta as rédeas liberando as emoções destrutivas, geralmente tem o poder de arrastar consigo outras pessoas, gerando aqueles horríveis movimentos de massa onde pessoas são linchadas, assassinadas, tudo devido ao fogo de emoção que foi repentinamente liberado. Constata-se, literalmente, o caráter destrutivo e atemorizante da emoção fogosa. Esse fenômeno encontra-se também nas constelações psicóticas, em que, sob uma
camada de rigidez, emoções terríveis são acumuladas. Essas explosões emocionais são frequentemente representadas como uma enorme conflagração na qual tudo é destruído. Nesses casos, o indivíduo entra em tal estado de excitação, tornando-se tão perigoso para si como para os outros, que é necessário interná-lo. Queimar a pele da rã refere-se ao efeito destrutivo do fogo, mas precisase também levar em consideração o fato de que a rã é um animal de sangue frio e aquático, sendo a água o oposto do fogo, e portanto ela é uma criatura que vive na umidade. Provavelmente esta é uma outra razão por que o fogo aqui é tão destrutivo, retirando a qualidade aquosa da princesa. O que significa, em termos psicológicos, se um homem aplica o fogo destrutivo à sua anima úmida e criativa? Vimos que a anima, neste contexto como na vida prática, representa o dom da imaginação poética, a possibilidade de criar formas simbólicas de vida. Se então o herói ateia fogo na pele úmida, isso significaria submeter a fantasia criativa a um espírito muito analítico, muito impulsivo e apaixonado. Muitas pessoas destroem o segredo de sua vida interior por quererem agarrar as próprias fantasias e trazê-las à luz da consciência de uma maneira muito voraz e ainda por quererem interpretá-las intensa e imediatamente. A criatividade muitas vezes necessita da proteção da sombra de ser ignorada. Isso é bastante evidente na tendência natural de muitos artistas, escritores que não mostram suas obras antes de vê-las terminadas. Até então, eles não podem suportar sequer as reações positivas dos outros diante da obra, as reações apaixonadas das pessoas diante de uma pintura, exclamando, por exemplo, "Oh, é maravilhoso", ainda que haja boas intenções, podem destruir inteiramente o claro escuro, a onda da fantasia mística e escondida, que o artista necessita. Somente quando ele tem seu produto acabado ele pode expô-lo à luz da consciência e às reações emocionais das pessoas. Então, se você notar uma fantasia inconsciente aparecendo dentro de si, você precisa ser sábio o suficiente para não interpretá-la imediatamente. Não diga que já sabe o que é, forçando-a para o consciente. Deixe somente que ela viva lá dentro na penumbra e carregue-a consigo observando para onde ela vai ou para o que ela o dirige. Mais tarde, então, você poderá olhar para trás e ver o que você esteve fazendo durante todo o tempo em que cultivava essa fantasia estranha que o levou a algum objetivo inesperado. Se você estiver fazendo um desenho e tiver a ideia de juntar mais isso ou aquilo, não pense, "Eu li o que isso significa". Se isso ocorrer, empurre então seu pensamento para longe e se dê mais e mais ao desenho, de tal modo que toda a rede de símbolos possa se expandir em muitas e todas as ramificações antes que você busque o seu sentido essencial. Quando as pessoas têm imaginação ativa na análise, em geral somente as ouço, e só quando existir um pedido especial do analisado ou quando as fantasias estiverem muito transbordantes que necessitem uma parada, um corte ou ainda, se a pessoa já encontrou um certo caminho, só então é que eu posso analisá-las como um sonho. E muito melhor não analisá-las enquanto estiverem acontecendo, pois o autor das fantasias toma consciência do que elas podem significar e o que podem ser, e isso inibe o trabalho da fantasia. Se uma fantasia é inconsciente, ou outro conteúdo for especialmente fogoso, bastante carregado de afeto, certamente será empurrado para o consciente, não importa qual seja. Mas certas fantasias são mais do tipo REM, isto é, elas aparecem durante o dia como uma espécie de pensamento brincalhão. No momento desavisado você acende um cigarro e uma estranha fantasia aparece, mas sem muita carga energética. Se você se joga nesses pensamentos de uma maneira muito feroz, você os destrói. Tais como as pequenas criaturas, os anõezinhos, por exemplo, eles não podem ser observados, precisa-se deixar que eles fiquem por perto, mas sem olhar para eles, para que possam executar seu trabalho secreto sem perturbações. Nossa mulher Ram pertence a essa última categoria de criaturas, pois o seu espírito canta canções folclóricas, como vemos a partir do gato, e conta contos de fada, e esse é um espírito artístico brincalhão que pode ser destruído no momento em que for tomado a sério com muita paixão. Provavelmente essa é a grande razão por que Ivan foi queimar a pele da Ram, e por causa disso teve
que retardar a redenção definitiva de sua anima. O fato de ele ter que encontrá-la no fim do mundo é algo que ocorre em muitos contos de fada. Um homem encontra a noiva predestinada e por algum erro a perde, então ele tem que partir para uma longa viagem até os confins do mundo, através dos 7 céus, até encontrá-la novamente. Esse ritmo duplo corresponde ao que se pode chamar tecnicamente de primeiro desabrochar, que ocorre no início da análise. Isso acontece frequentemente com pessoas que estão presas a uma atitude consciente neurótica por longo tempo e que, consequentemente, perderam o contato com o fluxo da vida e a esperança de sair do estado neurótico. Quando essas pessoas chegam para análise e recebem o calor humano do terapeuta ou ainda, através de sonhos, têm um contato repentino com possibilidades irracionais ou se um sonho prospectivo mostra que apesar da vida sem esperanças do consciente existe uma possibilidade positiva e racional, então, depois das primeiras horas de análise, elas chegam a um despertar e desabrochar impressionantes. Os sintomas desaparecem e a pessoa experiencia uma cura miraculosa. Não caia nessa. Porém, somente em 5% dos casos isso dura. Em todos os outros casos, depois de um tempo, toda a problemática flui novamente e os sintomas voltam. Tal fenômeno ocorre normalmente quando a atitude neurótica do consciente está muito distante das tendências da vida inconsciente, tornando impossível a união dos dois lados. Primeiro tenta-se uni-los e as coisas parecem estar bem, mas de repente os opostos se endurecem e se afastam novamente e tudo volta a ser como antes. A cura ocorre de fato somente quando existe um estado constante de relacionamento entre o consciente e o inconsciente e não quando surge uma centelha de luz através de um relacionamento. Portanto, só acontece a cura quando existe uma condição de relacionamento contínuo dos dois lados. A constituição disso leva tempo, muito tempo, e é somente então que se pode dizer que a cura está solidificada e salva de alarmes falsos. Primeiro desabrochar, entretanto, é um evento arquetípico. Eu sempre me perguntei por que o inconsciente ou a natureza, ou que nome for, faz essa brincadeira tão cruel com as pessoas, ou seja, primeiro cura e depois faz com que elas caiam novamente. Porque alguém esfrega uma salsicha no nariz do cachorro e depois a esconde. Isso não é bom. Mas eu já observei que existe um significado profundo e provavelmente existe uma intenção final nisso tudo. Se algumas pessoas nunca tiveram sequer uma pequena experiência de como seriam as coisas se tudo fosse bem, elas nunca poderiam aguentar o peso da análise e as misérias do processo analítico. É somente uma lembrança daquela centelha do paraíso que faz com que as pessoas continuem na jornada sombria. Esta é a razão, provavelmente, por que algumas vezes no começo da análise o inconsciente oferece a possibilidade maravilhosa da cura, da forma boa de viver e da felicidade para em seguida levar isso tudo embora. É como se ele dissesse: isso é o que você vai obter mais tarde, mas antes você tem que perceber e compreender isso e mais aquilo e muito mais até chegar lá. Eu descobri isso quando as pessoas que tinham experienciado o primeiro desabrochar disseram: bem, apesar de tudo, eu não apresentei os sintomas em tais e tais ocasiões, então é possível, não é? Sim, deve ser possível. E isso lhes dá coragem para se manterem em situações desesperadoras. Em nosso conto de fada, se Ivan não tivesse visto sua noiva em seu estado bonito e não tivesse tido aquele relacionamento com ela, certamente não teria caminhado até o 13º reino do Kizar, até o fim do mundo. Nesta história há um outro tema interessante. A dama Han foi castigada pelo seu pai por algum pecado que ela cometeu. Não se sabe ao certo qual era o pecado. Provavelmente era um pecado somente aos olhos do pai, porém, certo é que ela deve ter feito algo que o aborreceu e por isso foi castigada a viver na forma de Han, ficando à mercê de um dragão, e Ivan tem que resgatá-la dali. Se considerarmos isso tudo em termos psicológicos, é bastante complicado, pois na história das 3 penas, assumimos que a Anima estava na forma inferior de Han porque a consciência não tinha nenhum relacionamento com o lado feminino. Na situação consciente existia somente um rei e seus 3 filhos e nenhum princípio feminino, de tal forma que todo o mundo feminino estava reprimido sob uma forma degenerada. Nesse outro caso, o equilíbrio da
História é completamente diferente, pois no início o Kizar tem uma esposa. Existe o princípio da mãe, o princípio feminino não está pois ausente no contexto consciente e portanto não se pode simplesmente falar em repressão da anima. Há ainda uma outra dificuldade, a Dama Han aborreceu seu pai, sobre o qual pouco sabemos e ele castigou-a e trouxe-a para uma condição inferior. Pode-se dizer que é uma família naturalmente equilibrada, existem mais elementos masculinos do que femininos, mas nada do que é vital está faltando. Abaixo do limiar da consciência existe a Dama Han e seu pai. O pai, que é mencionado somente no final da história, por sua vez, castiga sua filha, o que a faz sair da consciência e adentrar as profundezas do inconsciente. Então o pai barra seu caminho, impedindo-a de ascender e ser integrada, o que seria o processo normal da vida. O porquê de o pai da Damaran ser tão mal-humorado não se sabe, mas certamente parece que ele não quer que ela case no nível consciente. A única coisa que se pode afirmar, de fato, é que ele, por alguma razão, é contrário à filha tornar-se consciente. Ele, talvez queira, como a maioria dos pais, guardá-la para si, mas isso não fica claro e não é bom especular sobre tais problemas familiares no inconsciente. No inconsciente os problemas familiares são bem terríveis. Traduzindo numa linguagem psicológica, significa que os complexos arquetípicos lutam um contra o outro no nível inconsciente. Em minha experiência tenho verificado que tais conflitos são, em geral, efeitos ricocheteados de alguma perturbação entre os dois mundos da esfera consciente e da esfera inconsciente. Eu acredito, pois poderia dar outros exemplos onde isso aparece com maior clareza que nesse caso o pai de baixo tem uma tensão conflitual com o Kizar de cima. Os dois pais lutam, e ao invés de atacar o Kizar, o pai leva sua filha embora. Quem é este pai da princesa Han? Quem é o pai da animal em muitas histórias europeias, onde existe uma influência cristã, o pai da anima é chamado de diabo. Em países europeus com menor influência cristã, o pai da anima é caracterizado como uma velha imagem de Deus. Assim, em países germânicos, o pai da anima aparece como um velho com os traços próprios de Wotan. Nas lendas judaicas ele é um velho deus do deserto ou um demônio. Nos contos de fada islâmicos eles são grandes djinns que são os demônios pagãos do período pré-islâmico. Então poder-se-ia dizer que em geral o pai da princesa Han representa a imagem mais antiga de Deus que, estando em contraste com a nova imagem dominante da divindade, é por essa reprimida. A nova imagem dominante da consciência normalmente se superpõe a uma velha imagem da mesma espécie, acontecendo frequentemente uma tensão secreta entre esses dois fatores, fazendo com que a anima dirija dessa maneira. Isto é importante também na vida prática? Por exemplo, muitas vezes, pode-se observar que a anima de um homem é um ser antiquado. Ela, normalmente, está ligada ao passado histórico e isto explica por que os homens que na vida consciente são inovadores, corajosos, inclinados a mudanças e reformas, tornam-se sentimentalmente conservadores tão logo caiam no humor da anima. Eles podem ser surpreendentemente sentimentais. Por exemplo, um homem de negócios rude que não pensa senão em passar por cima dos outros, pode ser encontrado cantando canções infantis junto à árvore de Natal, como se fosse uma pessoa que não fizesse mal a uma mosca. É que sua anima permaneceu no mundo infantil tradicional. Pode-se observar a mesma coisa na área de Eros. A crença de alguns homens nas instituições que professam é um exemplo do efeito da anima. Estas crenças e convicções fazem desses homens prisioneiros do passado. As mulheres que ainda são vistas como mais conservadoras na sua vida consciente, a tal ponto que, segundo alguns, ainda estariam tomando sopa de palitinho se o homem não tivesse inventado a colher. Frequentemente tem um animus com o olho no futuro e um talento especial para mudanças efetivas, daí poder-se observar o interesse das mulheres nos movimentos de vanguarda. Na Grécia Antiga, por exemplo, o culto de Dionísio foi em grande parte promovido pelas mulheres, que também foram as responsáveis por sua continuidade. Também nas primeiras comunidades cristãs a força maior foi dada pelo entusiasmo das mulheres e não dos homens. Quando a imagem do velho Deus confina a anima ao passado, então uma luta se desencadeia entre a nova atitude consciente e a antiga forma de onde vem a anima.
Pode-se ver, pois, que existe uma semente de verdade na afirmação dos irmãos Grimm, qual seja, contar histórias de fada pertence ao passado pagão. De acordo com a história russa, a princesa Han é a contadora de histórias e, de certa forma, não pode ascender ao domínio do czar reinante. Verdadeiro conflito é, então, entre as duas figuras de pai. Isso é uma coisa encontrada muitas vezes quando deparamos um conflito no inconsciente, ou seja, um conteúdo inconsciente ataca um outro conteúdo também inconsciente e este, ao invés de rebater o ataque, atinge um terceiro conteúdo, provocando um efeito indireto. Esse processo é claramente ilustrado pelo conto da mulher que repreende a cozinheira, que grita com a copeira, que chuta o cachorro, que morde o gato, e assim por diante. O conflito é passado adiante de tal forma que, quando chega ao conhecimento, está completamente diferente, não se podendo saber, de fato, onde se encontra o verdadeiro conflito. Precisa-se, pois, sempre levar em consideração os paralelos e todo o contexto para poder encontrar as relações mais essenciais. E essas, por sua vez, nos levam a profundezas impenetráveis, tais como as que aqui aparecem. Quanto à questão da imagem divina,